Vamos então continuar a seção B da parte, a parte D da seção 2 de Totalidade do Infinito, intitulada A Morada, em que o Levinas configura de uma forma mais detida essa dimensão da interioridade que forma, que constitui a interioridade enquanto psiquismo, né? Então, uma interioridade localizada, uma interioridade fincada na existência, naquilo que ele chama de mundo objetivo, né? Que ele já havia dito, já havia apresentado como o elemental, o meio, e a partir do qual uma morada se assenta, uma morada se dá. E essa morada, que leva o nome dessa parte, dessa letra D, da seção 2, ela não é exatamente uma metáfora da interioridade, poderia sê-la, né? Há um pensador judaico, em que a hospitalidade se faz como mote da ética, né? A gente vai ver a partir daqui como essa palavra endossa uma ética da alteridade, tal como Levinas nos convida a pensar. Essa casa, essa interioridade que hospeda, que acolhe, ela não se esgota numa metáfora, vamos dizer assim, mas é a condição mesma de produção do psiquismo. É esse ponto que ele quer chegar. É uma espécie de começo absoluto. A morada é o começo da possibilidade de dizer eu. O Shemuah, né, a minha casa, mantém com o mundo objetivo uma relação de ambiguidade. E em consequência dessa ambiguidade com o mundo objetivo, comigo também, com aquilo que eu estou me formando enquanto ego. E essa ambiguidade diz respeito a uma relação exatamente a partir do qual essa casa se dá, se finca na existência. Essa ambiguidade nos traz uma relação do dentro e do fora que essa casa mantém, tanto com o mundo como comigo mesmo. Então a casa é já um dentro, porque é de onde eu posso me retirar, de onde eu posso sair. Então ela é precisamente uma interioridade. Eu vou para fora a partir da interioridade da casa, da interioridade que é a casa. Mas por outro lado, essa interioridade, ela acolhe a minha interioridade, ela forma a minha interioridade, que se dá no seio dela, a partir dela. E aí ela se situa, portanto, como um fora em relação a mim. Mas o interessante também que o Levinas traz, uma nuance, é que o mundo objetivo, o fora absoluto, o elemento, né, o meio elemental, ele também se situa enquanto tal a partir da casa. É como se a casa fosse uma espécie de obstáculo ou uma espécie de existência mesmo que se impõe ao mundo elemental e do qual ele próprio se identifica como fora. Então, o Levinas começa essa parte situando, vamos dizer, essa morada como um endereço, como um lugar que constitui uma interioridade, e enquanto tal é uma interioridade, se apresenta enquanto interioridade, mas que tem uma precisa relação com o fora, né? E que essa interioridade que é a casa pode se representar como um fora, tanto a mim, que saio dela e para ela volto, como em relação ao próprio mundo objetivo. É importante pontuar isso, essa localização, essa situação do que vem a ser essa casa, essa morada, num diálogo muito estreito que o Levinas está fazendo com Heidegger aqui. Muito. O Heidegger está presente do início ao fim dessa parte, né? Não à toa o título é morada. O Heidegger se vale dessa palavra de uma forma muito constitutiva do seu pensamento, né? Enquanto o lugar da linguagem, a linguagem é a morada do ser, diz o Heidegger.
né? Ou seja, a morada ele está identificando como uma linguagem e como tal ela é aberta. Ela é exatamente o contrário do que o Levinas está querendo trazer aqui como morada, né? A morada, enquanto linguagem no Heidegger, é como se fosse uma clareira numa floresta. Ela é a abertura mesmo, ela é um fora. E o que o Levinas está querendo chamar a atenção na ambiguidade da casa com o mundo elemental, com o mundo objetivo, nessa relação do dentro e do fora, é precisamente contrapor a Heidegger a ideia de morada, o lugar da morada. A morada é uma interioridade e é uma exterioridade. A morada é localizada. É mais do que isso, ela é atualizada. Ele vai usar o termo grego, aristotélico, né, do energia, do ato, da atualização de algo. Exatamente para delinear o que ele está chamando de morada, como ele está definindo esse lugar. Isso é uma contraposição clara com Heidegger. Para quem a morada, enquanto linguagem, pressupõe um lançamento. Né? O Levinas traz o termo alemão, né? Geworfenheit, o lançamento. Né? A existência heideggeriana, da qual o existente se vale, o Dasein, é precisamente essa condição de ser lançado à existência. Um lançamento sem querer nem porquê. Um lançamento arbitrário. Um lançamento que não pressupõe um passado, uma condição prévia, nenhum tipo de a priori, tampouco projeta uma expectativa, um futuro, um movimento de futuro já previsto, né? O Dasein, ele é nesse sentido de ser lançado à existência, ele é jogado numa cena que o Levinas vai chamar a atenção como uma cena anônima, de um ser anônimo, que é lançado na existência, e ele traz a imagem como uma pedra que se atira para trás de si. Isso está no parágrafo 282. É a imagem, né? E aqui é explícita a referência a Heidegger nessa contraposição do que seria a morada, do que é a morada. Então a morada ela não se faz dentro de uma cena anônima, de um ser anônimo, que é lançado como uma pedra lançada para trás de si. Aqui é onde ele contrapondo a Heidegger, precisa que a casa é essa situação, é esse lugar fincado, essa morada que vai responder e que responde a uma hospitalidade. E eu acho que esse é o grande ponto para Levinas quando ele chama a atenção da casa. A casa é aquilo que, situado dentro e fora, numa relação ambígua, começo da interioridade, começo, portanto, de um dentro, e enquanto começo projeta um fora dela e para ela, e desde a própria casa, mas que principalmente responde a uma hospitalidade. Responde a um acolhimento, primeiro, porque a casa é um começo, em que a linguagem se cala. E essa linguagem que se cala, e se cala dentro de um ambiente da intimidade, da carícia, né, e daquilo que a gente já vai ver, é uma linguagem que se cala, mas que se guarda como uma possibilidade essencial. Eu vou ler nessa edição aqui, a página 137, mas se a gente está seguindo os parágrafos, é o parágrafo 276, onde o Levinas diz, eu cito: a interioridade realizada, e esse realizada é grifado, concretamente pela casa, e aí ele frisa, né, a passagem a ato, energia, do recolhimento através da morada, abre novas possibilidades, que a possibilidade do recolhimento não continha analiticamente, mas que, como ato essenciais a essa energia, só se manifestam quando ela se manifesta. E aí o Levinas pergunta: como é que a habitação, ao atualizar o recolhimento, a intimidade,
e esse calor ou essa doçura da intimidade torna possível o trabalho e a realização que completam a estrutura da separação. Essa é a pergunta. Como é que a casa torna possível essa intimidade? Como a casa torna possível tudo aquilo que a intimidade prepara, né? Que a gente vai ver nessa parte, como a posse e o trabalho, especialmente como a posse e o trabalho. Mas antes de chegar na posse e o trabalho, que é já uma espécie de saída dessa casa, né? E a condição de retorno a ela, fazendo dela uma morada, uma morada de conteúdo, né? O Levinas chama a atenção aqui para um conceito que aparece de uma forma um pouco obscura, me parece, mas que é amplamente usada, recorrida no pensamento de Levinas, que é o lugar do feminino. Precisamente porque é um outro que ainda não é rosto, mas que na condição da casa, na condição primeva da habitação, da constituição de um ego, não é o outro da ética, ou não responde nesse ambiente por outrem a qual a ética responde, né? Ao abordar o feminino, o Levinas ele se vale de termos que uma demora no seu sentido vai nos permitindo pensar e entender melhor o feminino. Então, como ele começa isso? Os parágrafos que, nessa parte os parágrafos que Levinas aborda o feminino diretamente, são os parágrafos de 277 a 281, há uma sequência de parágrafos aí, 4 parágrafos, 5 que mantém a argumentação em torno do feminino, e um pouco mais adiante, no parágrafo 321, ele volta ao feminino como um salto. É o momento do salto para o outro da ética, o outro transcendente. E é muito importante esse parágrafo 321, exatamente nesse sentido. Por enquanto, ele segue uma argumentação. Ele traz ele apresenta o feminino dentro desse momento onde a casa está sendo visitada. Nessa confrontação com Heidegger, ele apresenta a principal pessoa da casa, vamos dizer assim. E aí ele se vale do termo familiaridade. É importante notar, eu acho que isso é interessante até, que o termo familiaridade aqui, ele não tá sendo referenciado pela família exatamente. Não há uma noção prévia de família quando o Levinas fala de familiaridade. E é importante ressaltar isso porque o feminino, portanto, na figura da mulher, não aparece aqui como a figura que configura uma família, no sentido qualquer que a filosofia deu. A gente pode pensar no contratualismo, por exemplo, onde a família é uma sociedade primeira, é o primeiro momento da fundação de uma sociedade civil. Então, um pouco a familiaridade aparece aqui ligada a uma ideia de família hegeliana, né, como um momento dialético de uma eticidade ou de uma filosofia do direito, onde um Estado resolveria a trama dialética que começa com a família e resgata a família de certa forma. Então, a familiaridade, que esse termo com o qual o feminino se anuncia, ela não está exatamente ligada à constituição de uma família, mas ela tem uma relação intrínseca com a intimidade. Isso é colocado como sinônimos, esses termos, familiaridade e intimidade, são sinônimos para Levinas. Então é nesse sentido que a familiaridade está sendo convocada. E mais, familiaridade enquanto intimidade se produzem como uma doçura. Então, a única vez que aparece, as únicas vezes que o termo familiaridade aparece nessa
configuração do que é o feminino, do que é esse outro feminino para Levinas, ela aparece em relação à intimidade, e as duas enquanto produzindo uma doçura que delineia uma relação que ele vai chamar de amizade. Interessante também, assim, ele sai da família para a amizade quase imperceptivelmente. O feminino tá entre isso que é familiar, tá entre isso que é íntimo, e tá entre isso que se apresenta como uma relação de amizade. Uma relação de amizade a um eu que, por essa relação, e portanto já numa relação no mundo humano, mantém-se solitário. Isso é bastante importante. A gente viu que a solidão, aqui nessa seção 2, se apresenta como fruição, né? O eu, o ego, o psiquismo, ele se produz numa vida, ou num viver a vida, num viver que é especialmente um viver enquanto fruição, né? Frui-se as coisas do mundo. E aqui a solidão tem uma nuance, é uma solidão que se dá não por uma fruição, mas por uma doçura. E é uma solidão a dois, é uma solidão dentro da relação. Então, que outro é esse que compartilha comigo a solidão? Acho que essa é a pergunta que está aqui nessa figura que habita a casa comigo, né? O Levinas chama atenção para a presença do feminino, da mulher, como uma presença discreta, como a descrição mesmo. E nessa descrição, também uma ambiguidade é deflagrada, que é uma espécie de presença que se dá numa ausência, é uma presença ausente. É o que ele está chamando a atenção como descrição. É uma descrição que realiza, diz Levinas, o acolhimento hospitaleiro por excelência. E é assim que o feminino é tomado na filosofia levinasiana, né? Que é um acolhimento por excelência. O feminino seria o acolhimento por excelência. E que, enquanto tal, descreveria o campo da intimidade. Essa é a mulher. A mulher, pois, é a condição do recolhimento da interioridade da casa. Mas essa mulher, ou esse feminino, ou esse outro, que é a condição do acolhimento, não é ainda a transcendência ética, não é ainda a linguagem. Essa mulher, inclusive, pela descrição com a qual ela se apresenta, pela descrição que se dá ao acolhimento, ela é o silêncio, ela é a ausência que é marcada precisamente por um certo silêncio que ecoa da relação de intimidade com essa mulher, com esse outro. Então, outrem, que é o feminino, não é ainda a transcendência, não é o infinito, porque não é linguagem, né? Não satisfaz todos os traçados, os vestígios, na verdade, que o Levinas nos brindou até aqui sobre o infinito, né? Dele, do infinito que é o outro. Esse outro infinito que é o vós, lembremos isso que já tratamos, né? Um vós que é altura, e uma altura que ensina, precisamente desde uma linguagem que lhe é própria, que é já o rosto, né? Essa altura que ensina não é ainda o que o Levinas está chamando a atenção como o feminino. O feminino aqui, contraposto a esse vós, aparece como tu, o tu da familiaridade, o tu da intimidade, né? O francês tem isso, né? O francês só trata como tu, e ele pergunta, posso te tratar como tu? E ele investiga se pode tratar você como um tu, quando esse tu se apresenta com familiaridade, quando esse tu é íntimo de alguma forma. De modo que, contraposto aqui, primeiro a uma dimensão anônima da existência, no primeiro momento, né? Onde a casa
é o lugar de contraposição. E agora, numa diferenciação com voz do infinito, do rosto, esse tu prenuncia precisamente essa dimensão da interioridade, uma dimensão que segundo Levinas é uma possibilidade nova e irredutível, é uma possibilidade outra. Eu acho que é isso que ele está chamando a atenção aqui no feminino, que não é nem uma relação com as coisas da fruição, que não é nem uma relação insegura e de abertura com o mundo elemental, mas é uma relação de intimidade com o outro, e um outro que se apresenta como uma possibilidade outra, como uma nova possibilidade. Eu cito Levinas, ele diz no parágrafo 281, que é esse onde a mulher se faz, o nome mulher aparece, precisando esse feminino que já havia aparecido. Ele diz: parece, portanto, feminino essa mulher com uma possibilidade nova e irredutível, que é um desfalecimento delicioso no ser e fonte da doçura em si, mas que inclui também todas as possibilidades da relação transcendente com o outro. Então, embora o feminino seja essa possibilidade outra de relação, uma possibilidade que me constitui, inclusive, enquanto ego, a partir de uma relação de amizade, de intimidade, de familiaridade dentro da casa, isso não exclui do feminino a sua possibilidade de transcendência, de ser outra, de responder por um rosto. Isso é sutil, é uma parte sutil, mas é precisa nesse parágrafo 281, onde o Levinas não exclui da mulher o seu caráter de infinito. O que ele está dizendo é que a relação com a intimidade que a mulher instaura uma outra possibilidade de relação dentro desse âmbito da intimidade ou da interioridade que é a casa. E aí eu acho que numa liberdade de interpretação e dentro de um contexto mais contemporâneo, diria, né? mais descolonizado, a gente poderia pensar que essa mulher não poderia tampouco se encerrar enquanto mulher, né? Já que ela não pode se encerrar na doçura e no desfalecimento de uma fonte de doçura em si, porque ela também pode ser um outro, ela também é outra do rosto, que tampouco se encerra nesse contexto da intimidade. Talvez a mulher também não se encerre enquanto gênero, né? Talvez a mulher também não seja essa condição do acolhimento e da intimidade, da hospitalidade mesma, talvez não se encerre na figura de uma mulher, no gênero feminino. Então, para finalizar, essa mulher que talvez não seja exatamente ou exclusivamente uma mulher, o feminino se apresenta aqui, e por isso eu me fiz lembrar de uma questão que evade o gênero, a discussão sobre o gênero. Ela se apresenta aqui como o que Levinas vai chamar de um momento negativo, ou um recuo. Isso é bastante interessante, né? Eu acho que isso nos abre um pouco o conceito do feminino em Levinas. O momento negativo do morar, que determina a posse, né? Vamos ver isso já já. Esse recolhimento que me tira da imersão no elemental, traz também um recuo. E esse recuo é um recuo à posse e à representação. O feminino, ele deflagra um certo momento negativo, onde a casa seria um momento positivo mesmo, porque é o momento da posse, porque é o momento da representação de um psiquismo, de uma certa representação do psiquismo. Ela se apresenta como um recuo, ou como um momento negativo em relação à representação e à posse. E é exatamente por esse recuo que o feminino é um acontecimento novo. Ou seja, a intimidade com algo, com alguém, de que eu não vivo, do que eu não fruo.
esse acontecimento que é a relação com outrem, que me acolhe na casa, e que, por que não, eu acolho na casa, que essa presença discreta, que Levinas chama de feminino, ela se dá numa relação tal que me desperta, e eu acho que aqui é importante isso, esse despertar, que essa relação me conduz à transcendência, não como uma visão ou uma representação, mas como o que Levinas vai chamar a atenção, uma doação original. Uma doação original, portanto, que recua a fruição e a posse que a casa reserva, e que nesse recuo me faz colocar a mim mesmo em questão. Então, o momento negativo que o feminino atesta é um momento onde essa primeira relação com o primeiro outrem, que ainda não é outrem, porque se esmiuça por entre a solidão de um ser dentro da própria casa, é a primeira chance de que eu me coloque em questão dentro da minha própria casa. Então, continuando. A separação, lembrando que está em jogo aqui, toda essa sessão 2, é a separação, é o eu, o psiquismo como um ser separado, né? Então a separação aqui não foi deixada de lado, ao contrário, ela está sendo tematizada o tempo todo. Então essa separação, que é o que a casa me prepara, que é o que a casa me faz, né? O que a intimidade da casa me reserva enquanto doçura, enquanto acolhimento, essa separação não me isola. Isso é dito explicitamente nesse momento da argumentação. A separação de um ser ateísta, né? Essa foi a primeira concepção dessa separação que Levinas nos brindou, o ser ateísta, que marca essa separação de um ser na existência, né? Enquanto existente. A separação não me isola, não me faz um ser isolado, isso é fundamental, né? Como se eu fosse arrancado do meio, como se eu fosse arrancado dos elementos, do meio elemental, da profusão indefinida e aberta do elemental a um isolamento. Isso é muito na ordem do dia também, né? Onde estamos isolados, onde devemos estar, pelo menos, no isolamento. A separação a que a casa e a morada atestam, elas não preparam um isolamento. Ao contrário, né? É exatamente essa separação que é muito bem delimitada por uma casa, é que prepara a posse e o trabalho. E é assim que o Levinas vai entrar nesse tópico, agora da posse e do trabalho. É interessante porque ele fala uma última coisa da casa, justamente em função disso que vai aparecer agora como posse, como aquisição. A casa não é uma posse. A morada não se dá nesses termos. Ela não é uma propriedade nesse sentido. Ela não é possuível no sentido das coisas do mundo. O Levinas fala, a casa que fundamenta e guarda a posse, não é ela mesma uma posse. É como se a casa que nos possuísse, como se nós que fôssemos propriedades da casa. A casa meio que possui o seu proprietário. E possuindo, acalma pela posse o furor evasivo do elemental. E aí ele volta no elemental, uma volta bonita no elemental. O Levinas sempre toca no elemental, nesse meio do qual estamos mergulhados, e que a casa serve inclusive de limite, de limitação, né? E de demarcação do seu grande fora. Esse elemental ele reaparece aqui para anunciar a posse e o trabalho. É justo ele que o Levinas lembra que é um futuro imprevisível,
né, o futuro imprevisível do elemental, o seu ser, a sua independência, a sua espessura insondável, a sua profundidade sem origem, sem substância, em que aqui aparece como uma matéria-prima absolutamente indeterminada. É justo esse futuro imprevisível do elemental que é suspendido pelo trabalho. Enquanto que na parte C dessa mesma sessão, Levinas traz o mergulho no elemental, nesse momento ele está trazendo a suspensão desse mergulho, né? A suspensão dessa imprevisibilidade absolutamente aberta que o elemental nos confere. E a suspensão dele, do elemental, é justamente o que o Levinas chama como o destino da mão, o destino próprio da mão, que ele usa como a primeira imagem do trabalho. E é esse trabalho da mão que liga o elemental à posse. É a suspensão do mergulho no elemental, a captação segura e previsível da posse. Aí ele situa o trabalho, né? O trabalho é o próprio ato de aquisição, o ato mesmo de aquisição. Nesse sentido, o trabalho não se apresenta em Levinas como nenhum tipo de transcendência. E mais, ele é tão basal e ele depende tanto de uma base que o Levinas ele realça de que não é possível o trabalho sem que antes haja uma morada. A condição para o trabalho é a morada. Nesse sentido também a morada é o começo que a gente abre esse vídeo, né? Não é possível um trabalho sem morada. Isso nos remete a muitos lugares, né? Nos remete a um peixe que não pode ser dado, mas tem que ser ensinado a pescar, né? Um pouco onde o trabalho é situado numa sociedade neoliberal, capitalista, onde o merecimento advindo de um pescar é que garantiria o peixe, né? E o que o Levinas está dizendo aqui é que o pescar, o trabalho, aquilo que capta as coisas do mundo, aquilo que aborda o mundo no sentido da aquisição, ele não é possível sem que haja uma condição basal, que é a própria morada, que ele está trazendo como morada, né? É preciso um peixe para aprender a pescar, é preciso um começo para que dele se saia e se suspenda e enfrente o elemental pelo trabalho. Logo, o elemental, portanto, não é essa transcendência, não é uma transcendência qualquer, já que ele tem como intenção primeira a posse. O trabalho é essa captação de uma matéria-prima que, retirada do seu anonimato, no seio do elemental, é introduzida no mundo identificável. A coisa material, que aqui o Levinas traz no linguajar do trabalho como matéria-prima, é retirada do anonimato do elemental precisamente como uma identidade, né? No seio de um mundo agora identificável e que se coloca, portanto, à disposição de um ser que, por sua vez, se recolhe e se identifica. A discussão sobre o trabalho em Levinas, nesse ponto, ela traz a imagem da mão, que também é mais do que uma imagem, que também é mais do que uma metáfora. É o instrumento mesmo, é o trabalho do trabalho. A mão é a condição do trabalho. A mão nas palavras do Levinas, no parágrafo 297, a mão é o órgão de apreensão, de aquisição, que colhe o fruto, mas que mantém o fruto longe dos lábios. Guarda-o, põe-o na reserva, põe-o como reserva e o possui numa casa. Com isso, a mão, como órgão do trabalho,
não está sendo colocado como órgão da fruição. Há uma diferenciação que está sendo colocada aqui, né? A mão, ela identifica o objeto no mundo, ela colhe o objeto do mundo, capta, reserva e guarda para possuí-lo em casa. Portanto, a mão, ela tem essa caracterização do trabalho, né? Da mão de obra, da mão da obra. A mão é a obra. Ela, portanto, o Levinas está tentando tirar ela do lugar da fruição, né? Do pão que leva a boca. A boca é a imagem da fruição, a mão é do trabalho. É muito interessante porque aqui também Heidegger está presente, né? Heidegger tem a imagem da mão, que embora sejam duas, ele vê como uma só. E a mão é como se fosse um próprio do homem. A mão é algo que é próprio ao homem, que poderia, é um dos próprios do homem, é uma das coisas que pode identificar o homem, que dá ao homem, que dá ao Dasein, que dá a compreensão, né, o seu caráter próprio e formador de mundo. Ele precisa esse lugar da mão. O Derrida tem um texto onde ele comenta exatamente isso, que chama Mão de Heidegger. Está num livro chamado Psyché 2, segundo volume do Psyché, L'Invention de l'Autre. É um artigo, é um capítulo desse livro que vem logo depois que vem logo anteriormente, na verdade, vem anteriormente a um texto sobre o Mandela, Admirável Mandela. E a Mão de Heidegger traz a relação heideggeriana com a técnica e com a formação de um mundo que é próprio do homem, né, o formador de um mundo, exatamente a partir desse órgão, né, da mão. Então aqui também Heidegger, a referência a Heidegger é muito precisa, né? Só que o Levinas faz com que a mão forme um mundo a partir de um trabalho que não se apresenta como um próprio da ética. O trabalho não é um próprio da ética, o trabalho não é uma transcendência, né? O trabalho ainda está numa dimensão de formação de uma interioridade, que é já uma saída, mas que tem a condição prévia, portanto, a condição de uma morada anterior, e tem o destino também na morada, que é para onde as coisas adquiridas pelo trabalho são levadas e são fruídas, né? Então o trabalho está aqui nesse sentido, não no sentido nem que Heidegger quer dar, nem que Marx quer dar, nem que Hegel quer dar. O trabalho ainda está numa dimensão de interioridade. O trabalho da mão, que é o trabalho mesmo, dobra a resistência das coisas. Então ele já está, primeiro o trabalho aparece numa relação com o elemental, e agora o trabalho é a relação direta com as coisas, que não é uma relação de fruição, né, como ele pontua, mas é uma relação de forças, é uma medida de forças com as coisas. O trabalho quebra a resistência das coisas. E como que virtualmente, diz o Levinas, as coisas são vencidas pelo trabalho e são precisamente identificadas como coisas, como objetos. Mas aí o Levinas faz uma ressalva a esse caráter reificado, absolutamente reificado das coisas, né? Ele diz: ao menos que se queira ver a substancialidade das coisas, assim se a encontrará da seguinte forma: a substância que uma coisa pode ter, ela se encontra na concretude que se oferece à mão. É esse o ponto. Se as coisas têm substância, essa substância é a concretude em que a mão se apossa, que apanha e leva, e não na sua natureza sensível, de cuja fruição o tempo devora. Então a substancialidade de uma coisa, ela tem esse caráter de permanência no mundo, não só de formação de um mundo, como que é Heidegger, não só de construção de um mundo enquanto aquisição de um trabalho, mas ainda como permanência num tempo que devora as coisas, num elemental que traz insegurança quanto ao tempo, porque não traz a permanência
do seu caráter. A substancialidade das coisas, portanto, aquém da representação, é correlativa da posse, da aquisição. Se da sua apresentação, per se, as coisas adquirissem-se enquanto substância, seria justamente nesse dar-se, nesse dar-se a mão, nesse dar-se a posse, inclusive ao dinheiro, né? Levinas toca nesse ponto, enquanto dinheiro, as coisas dando-se a identificar-se com o dinheiro, a trocar-se como dinheiro e identificar-se como dinheiro. Prova essa, a prova pelo dinheiro, de que a identidade da coisa não é a sua estrutura original, mas é justamente naquilo que ela se dá, né? É assim que a partir da morada, a posse, realizada pela quase miraculosa captação de uma coisa na noite, ou de um trabalho que supõe a resistência do rosto de outro ser, e aqui Levinas pontua que as relações metafísicas mais profundas na posse, no trabalho, do que meramente a fruição e a aquisição, né? A mera aquisição. O trabalho também traz essa resistência no rosto do outro homem, né? Do rosto do outro homem. É assim que a partir dessa morada e desse trabalho se descobre um mundo. Aqui o Levinas delineia o mundo que o Heidegger delineou de outra forma. É um mundo formado por uma técnica, aqui um mundo formado por uma precisa abordagem à interioridade, ao psiquismo. É o que ele está fazendo. No último momento da parte, numa última argumentação, o Levinas se volta a uma espécie de materialismo, que como um fantasma ronda, assombra o pensamento levinasiano, sem ser suficientemente explícito. Marx é um assombro em Levinas, a meu ver. E aqui tem um assombro materialista que fecha essa questão, que é precisamente o corpo. O corpo aqui aparece como um nó, um elo entre dois movimentos, de dois movimentos. Ele tinha aparecido já num movimento preciso de interiorização, onde ele aparece como um corpo nu e indigente, e aqui ele obedece ao movimento do trabalho e da posse. Então Levinas chama atenção para esse lugar nodal, esse lugar de articulação de dois movimentos. O movimento de um corpo nu e indigente, o movimento da necessidade, da fruição, e o movimento do trabalho e da posse. O corpo dança por entre esses dois movimentos. Movimentos que atestam, segundo Levinas, no seu medo profundo, ele diz assim, no seu medo profundo, a inversão sempre possível de dois corpos contraditórios, dois corpos que desse medo profundo faz dessa contradição um risco constante, que é o que ele chama de corpo senhor e corpo escravo. Hegel aparecendo aqui. Então, em meio a dois movimentos precisos de que faz o corpo, um corpo nu e indigente e um corpo proprietário e trabalhador, o Levinas deflagra esse risco de uma contradição iminente e latente. A inversão sempre possível de um corpo senhor e de um corpo escravo. Um corpo senhor que, por sua vez, aguenta-se, dono de si, e que, enquanto tal, exerce um movimento que é múltiplo e desenvolto do corpo. Por outro lado, um corpo escravo mantém-se na terra, e mantém-se na terra estando no outro, dependendo do outro, e fazendo a partir desse outro, desse não eu, no qual ele se mantém, um movimento maquinal, um movimento de trabalho. Nesse duplo movimento do corpo é que se dá
o que ele vai fechar a sessão como teorético, né? A eterna tentação do idealismo, ele vai dizer assim, e que se traduz no tempo, pelo tempo, como recordação. Aqui, nessa conclusão entre o corpo e a representação, a visão, né, o teorético, o idealismo, novamente vindo à tona, o Levinas já prepara a seção 3, né, porque ele chama atenção para um teorético que quer resolver a dialética do corpo, uma certa dialética do corpo. Ele chama atenção para uma visão que não é visada, né? Uma ótica que não é a representação, a ótica da representação. E numa linguagem que não pertence às relações que possam transparecer nas estruturas da lógica formal. Então, já demarcando a esteira de abertura, o que virá, né? Não é uma visão enquanto visada, fenomenológica, intencional, representativa, não é uma linguagem lógica, né? Mas aquele ensino, é onde ele quer chegar, ele volta ao ensino, aquele ensino que ensina a si mesmo, é aquele ensino que é altura e que é discurso e que se endereça numa equivalência rente à exterioridade de que é e a exterioridade que apresenta uma ética, que possibilita uma ética. E é exatamente com essa noção de ética já que ele fecha essa sessão, e eu vou ao texto. Eu vou fechar com o próprio Levinas, né? Esse ensino que ensina uma verdade, e essa verdade tomada assim, isso está nos parágrafos 324, 325 e 326. É uma verdade que não está nem no ver, nem no captar, ou seja, nos modos de fruição, de sensibilidade, de posse, mas na transcendência em que a exterioridade absoluta se apresenta, exprimindo-se num movimento que consiste em retomar e em decifrar a cada momento os próprios sinais que ela dispensa. Trata-se da transcendência do rosto, mas uma transcendência que não tem lugar fora do mundo. É isso que ele quer. Ele quer fechar a morada, que ele aborda como formação e produção de um psiquismo. Ele quer fechar dizendo que essa morada, a saída dela, uma transcendência ética, continua no mundo. Ela não se dá fora do mundo. A visão, portanto, do rosto como rosto, a visão, entre aspas, da transcendência, é uma certa maneira de permanecer em casa, de permanecer numa casa. Ou, para falar de uma maneira menos singular, é uma certa vida econômica, diz Levinas. A casa escolhida é exatamente o contrário de uma raiz. Indica um desprendimento, um certo desprendimento, uma certa vagabundagem, é o que diz o Levinas, que a tornou possível. Um certo estrangeirismo que a tornou possível. E que não é um menos em relação à instalação, mas um excedente da relação com outrem ou da metafísica. E aqui ele já abre as portas e as janelas da casa, mas com uma ressalva, sempre com um cuidado de dizer que esse ser separado, que se abre à transcendência, pode se fechar no egoísmo, ou seja, na própria realização do seu isolamento. E essa possibilidade de esquecer a transcendência do outro, isolando-se nessa casa que seria apenas uma condição ao recebimento e a saída em direção ao outro, essa possibilidade de esquecer o outro, de eliminar impunemente da sua casa toda a hospitalidade, de afastar dela toda a transcendência que apenas permite ao eu fechar-se em si, apresenta-se como uma possibilidade. Uma possibilidade onde
aparece uma morada com portas e janelas fechadas. Mas aí finaliza Levinas. No entanto, o método que aqui se apresenta consiste, de fato, em procurar a condição das situações empíricas. Ele chama atenção para isso. Ele coloca a casa nesse método que se abre a condições empíricas da transcendência, desse materialismo levinasiano como condição da transcendência. Mas é uma condição empírica de concretização de uma cena ontológica, cujo papel da ontologia aqui precisa um outro sentido, que não aquele de Heidegger, mas o sentido da possibilidade fundamental da ética. Um sentido que nessa condição mesma, tanto da empiria como da existência, tanto das condições empíricas materiais aqui delimitadas, como de uma preocupação ontológica com essas condições, a possibilidade da ética é uma possibilidade que ainda, diz o Levinas, tem um sentido invisível nessa condição. E assim ele passa para a parte que fecha uma parte pequena, bem pequena, que fecha essa seção 2, e para ele partir para finalmente a seção 3, que é o grande momento do livro, que chama-se O Rosto e a Exterioridade.